Olá, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal e, na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. No diz respeito à legislação federal, essa semana que passou tivemos algumas publicações importantes de alterações. A primeira delas diz respeito à medida provisória número 1159, que foi publicada no Diário Oficial da União no dia 12 de janeiro, e que ela entra em vigor a partir de 1º de maio de 2023. Essa medida provisória, ela veio agora por determinar que a exclusão do ICMS da base de cálculo dos créditos dos contribuintes. Assim como a União perdeu a ação no judiciário relativa à exclusão do ICMS na base de cálculo das receitas, tributação das receitas, agora então a União, para fazer um equilíbrio, determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo das compras, das aquisições por parte dos contribuintes. Isto já era esperado, né? Porque por óbvio que a União não ia ficar dentro desse desequilíbrio. Os contribuintes podendo abater o ICMS da base de cálculo das vendas e, ao mesmo tempo, tomar crédito sobre o ICMS que estava embutido nas compras. Então já era de se esperar. É lógico, aí existe alguma discussão se essa medida provisória é condicional ou sem condicional, mas o importante aqui para nós é sabermos que a partir de 1º de maio, por uma determinação legal, é lógico que a medida provisória sendo aprovada, né, tem que fazer a exclusão do ICMS das aquisições nas compras. Depois nós temos uma outra medida provisória, né, que também tem alterações importantes. A primeira delas, ela diz respeito ao voto de qualidade no CARF, né? Então, ela determina que nos julgamentos do CARF, né, no caso de empate, a União é que será a beneficiária da decisão. Esta questão do voto de qualidade, ele tinha sido já no governo Bolsonaro determinado que, no caso de empate, prevalecia o benefício para o contribuinte, que seria considerada a parte mais fraca. Mas aqui agora o governo do Lula resolveu então alterar o dispositivo do voto de qualidade do CARF e determinando que os contribuintes, quando dá empate no CARF, por resultado final, o contribuinte saiu como perdedor e a União como vencedora. É lógico que essa medida provisória ela vai afetar muito a vida dos contribuintes que têm ações no administrativo no CARF, porque muitas decisões têm ficado empate. E agora, com essa alteração, a União é que vai ser a vencedora. Então, mais uma alteração do governo Lula que vai prejudicar em muito, por certo, os contribuintes, e muitas vezes até de uma forma injusta, né? Depois, nós temos também a questão de uma portaria conjunta da PGFN Receita, portaria número 01 de 2023, que ela foi publicada na semana passada, e que ela entra em vigor a partir de 1º de fevereiro até 31 de março. Essa portaria, ela instituiu o Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, PRLF. O que esse programa prevê? Ele, como o próprio nome já diz, né, é redução litigiosidade fiscal. Então, reduzir o estoque de litígios de tributos no âmbito administrativo. Então, ele prevê o parcelamento de créditos tributários, né, que estão sendo discutidos na esfera administrativa, a concessão de descontos, né, inclusive descontos para aqueles créditos que são considerados irrecuperáveis ou difíceis de recuperação, a possibilidade da utilização pelo contribuinte de créditos vinculados ao estoque de prejuízo fiscal e estoque de base de cálculo negativa da contribuição social, a possibilidade da utilização de créditos líquidos e certos devidos pela União, suas autarquias, fundações públicas próprios do interesse do contribuinte ou de terceiro,
né? Então, esse programa, ele prevê esses benefícios. E de que forma vai se dar a liquidação desses créditos tributários, que seriam aquelas dívidas que os contribuintes ainda estão discutindo com a União na esfera administrativa, no âmbito da DRJ ou do CARF. Aqui não se aplica, essa portaria não se aplica para aqueles débitos que os contribuintes estão discutindo na esfera judicial. Aqui é somente na esfera administrativa, DRJ e CARF. Então, a liquidação. Se o crédito fiscal for classificado como irrecuperável de difícil recuperação, o contribuinte ele terá uma redução de até 100% da multa e dos juros, limitado a 65% do crédito total. E de que forma ele poderá fazer a liquidação do saldo restante, ou os 35%, ou o saldo que obtiver em função da exclusão da multa e dos juros. Ele terá que pagar no mínimo 30% do saldo devedor, após os descontos. Ele terá que pagar em 9 prestações fixas. O restante ele poderá fazer liquidação mediante uso de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da contribuição social. Então, no caso, o contribuinte que os créditos forem considerados de liquidação difícil ou recuperável tem esses benefícios. Se o crédito for classificado de alta ou média perspectiva de recuperação, ele não terá, nesse caso aqui, nenhum desconto, mas ele poderá liquidar 48% em 9 prestações, tá? 48% do débito em 9 prestações, 9 mensalidades, e o saldo com a utilização de crédito de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativo da contribuição social. Então, nessa hipótese, o que diferencia para o primeiro caso é que o contribuinte ele não tem os descontos de multa e juro, mas ele continua com o direito de utilizar o seu estoque de prejuízo fiscal, crédito de prejuízo fiscal e base de cálculo negativo da contribuição social. Agora, se o contribuinte ele está fora daquelas duas classificações, existe uma outra opção, que é ele fazer um pagamento a título de entrada do valor equivalente a 4% do crédito consolidado, certo? Que ele deverá pagar em 4 parcelas, e o restante, ele com redução de 100%, de até 100% da multa e dos juros, limitado a 65%, se ele pagar o saldo em 2 prestações, e 50% se ele pagar o saldo em 8 prestações. Então, o que se tem? É um benefício para aqueles contribuintes que não são classificados de difícil recuperação, nem de média e alta recuperação, mas ele tem capacidade de pagar o saldo do débito em 2 prestações ou 8 prestações. Depois nós temos também a transação que envolva a pessoa natural, microempresa, empresa de pequeno porte, santas casas, misericórdia, sociedades cooperativas e demais organizações. Nesse caso, o desconto seria, ao invés de até 65%, seria de até 70% ou 55%, respectivamente. E nós temos também, por último aqui, o caso dos débitos de pequeno valor, de até 60 salários mínimos. Nesse caso, o contribuinte poderá fazer o pagamento a título de entrada de 4% do valor do débito consolidado em 4 prestações, e o restante ele irá pagar em até 2 meses, com redução de 50% do débito, incluindo principal, multa e juros. Ou em 8 meses, com uma redução de 40% do débito, incluindo principal, multa e juros. Então, essa portaria, ela, como eu disse antes, ela dispõe sobre a redução do estoque de processos que estão na esfera administrativa, autos de infração, autuações que contribuintes sofreram e que estão ainda discutindo na esfera administrativa, DRJ e CARF. Então, essa portaria ela entra em vigor em 1º de fevereiro e se encerra em 31 de março, o que significa que os contribuintes aí que têm
ações que estão discutindo aí na esfera administrativa, eles vão ter pouco tempo para tomar a decisão e ver se tem condições de aproveitar os benefícios que são oferecidos nas diversas modalidades e fazer a liquidação do restante em moeda corrente ou com utilização de crédito de prejuízo fiscal e base de cálculo negativo. Então, com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses. Ficamos aí à disposição de qualquer outra consulta. Fique na sequência com o nosso colega Luiz Antônio, que vai tratar da legislação estadual. Um abraço a todos e nos encontramos no próximo painel tributário. Bom dia a todos. Agora passamos a tratar de assuntos vinculados à tributação do ICMS no estado do Rio Grande do Sul. O primeiro assunto diz respeito à alteração de alíquotas do ICMS, não especificamente no estado do Rio Grande do Sul, mas vinculados a diversos estados brasileiros, em que neste ano de 2023 passaram a ter uma alíquota geral majorada. Então, em virtude lá da publicação da Lei Complementar Federal número 194 de 2022, que alterou diversos dispositivos do CTN, do Código Tributário Nacional, da Lei Candir, que é a Lei Complementar 87 de 96, assim como de outras legislações pertinentes, determinando que as operações relativas aos combustíveis, ao gás natural, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte coletivo para fins de incidência do ICMS são consideradas operações de bens e serviços essenciais e indispensáveis, que não podem ser tratados como supérfluos. Ficou vedada, então, a fixação de alíquotas sobre essas operações em patamar superior ao das operações em geral. Aquelas demais mercadorias, né, e que no Rio Grande do Sul 17%, cada estado tem a sua alíquota máxima. Então, considerada então a essencialidade dos bens e serviços, o que motivou então alguns estados, como medida de compensação, majorarem as alíquotas gerais do ICMS a partir desse ano de 2023. Como o aumento da carga tributária do ICMS deve obedecer aos princípios da anterioridade e da noventena, as novas alíquotas do ICMS ainda não entraram em vigor até agora, nesse ano de 2023, em nenhum dos estados que alteraram as alíquotas gerais. Conforme você pode ver na sua tela, destacamos as novas alíquotas gerais dos estados que publicaram atos legais instituindo essas alíquotas até 31 de dezembro de 2022. Então você pode ver no quadro, né, a gente especificou ali o estado, né, Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, enfim, e a alíquota vigente hoje, né, até a data específica que tem definido para cada um desses estados, então Acre 17% até 31 de março, Alagoas 17% até 31 de março, Amazonas 18% até 28 de março, e depois a base legal, que foi publicada até 31 de dezembro de 2022, então nós tivemos as novas alíquotas que fixam, né, percentuais a partir de 22 de março, a partir de 29 de março, 1º de abril, 8 de março, 13 de março, conforme a data em que foi publicado o respectivo ato legal que instituiu essas novas alíquotas, ou majorou as alíquotas internas de cada um dos estados, dando então um prazo de 90 dias para que efetivamente entrasse em vigor. Então, como vimos, temos 12 estados que alteraram suas alíquotas gerais, ocorrendo aumentos que vão de 1% a 4%, sendo que a entrada em vigor também varia.
pois depende de cada data de publicação da lei ordinária ou da lei complementar dos estados onde houve o aumento da alíquota geral do ICMS. Além disso, os contribuintes devem observar as legislações estaduais indicadas neste quadro, pois alguns estados também aumentaram alíquotas do ICMS de outras mercadorias que possuem alíquotas diferentes da geral, que demonstramos aqui. As alíquotas gerais majoradas, então, deverão ser observadas nas operações e prestações internas dos referidos estados, inclusive em decorrência do regime de substituição tributária, diferencial de alíquota do ICMS devido nas operações a consumidor final não contribuinte, o famoso DIFAL, e outras previstas na legislação estadual de cada um dos estados destinatários. Então, mesmo um contribuinte daqui do Rio Grande do Sul, quando em operações realizadas com destinatários localizados em outros estados, deverão então se preocupar nessas em outras situações específicas, que é prevista na legislação, quanto à alíquota interna do estado destinatário. Outro assunto que destacamos é referente a diálogos setoriais da Secretaria da Fazenda, que está sendo apresentado em lives na internet. Neste mês de janeiro, a Secretaria da Fazenda, ou Fazenda Estadual, está analisando o desempenho de diversos setores econômicos em lives abertas ao público, que ficarão disponíveis como vídeos para todos os que quiserem acessar posteriormente. Trata-se do novo ciclo de lives da Receita Estadual, que vai analisar o desempenho desses setores econômicos. No quadro que aparece na sua tela, você pode verificar o setor que será analisado, a data, a hora de apresentação da live. Então, por exemplo, o setor de varejo, no dia 9 de janeiro, já foi realizado no horário das 9 horas. Máquinas e equipamentos, no dia 10. Veículos, por exemplo, no dia 12. E no indústria e aves, por exemplo, os setores de aves, no dia 23, então, será apresentada esta live, né, que tanto as que já passaram como as futuras ficarão disponíveis aos contribuintes para verificarem quando desejarem. Isto é muito importante, principalmente para a tomada de decisões, né, que envolvem o imposto estadual, né, as atividades mercantis no estado do Rio Grande do Sul, cada segmento com as suas características, podendo analisar então as informações que a Fazenda Estadual tem e agora está disponibilizando para os contribuintes, para que isso sirva de parâmetro para as tomadas de decisões dos contribuintes. Na parte inferior do quadro, nós informamos ali um link que dá acesso às estreias dessas lives no YouTube para facilitar a digitação, que foi dimensionado um link menor para que facilite. Esse mesmo link serve para acessar os vídeos que serão disponibilizados após as apresentações das respectivas lives. Por último, informamos o único ato normativo publicado pela Secretaria da Fazenda, que é vinculado à área do ICMS. Trata-se de uma instrução normativa de número 1, que altera a definição dos parâmetros para cálculo do valor variável do programa Devolve ICMS e prevê novo limite de devolução associada neste caso. Então, seria a única alteração vinculada à legislação do ICMS. Então, eram essas as informações da área fiscal, especificamente em relação ao ICMS, que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André vai comentar as alterações da legislação previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Em relação às novidades da legislação previdenciária, temos a informar que o Ministério da Previdência Social divulgou,
na semana passada, a nova tabela de contribuição previdenciária a ser aplicada sobre os fatos geradores que ocorrerem a partir da competência janeiro de 2023. A tabela aplica-se aos segurados empregados, domésticos e trabalhadores avulsos e tem por valor mínimo de contribuição o valor correspondente ao salário mínimo, que hoje é de R$ 1.302, e tem como teto máximo o valor de R$ 7.507,49. A portaria número 26 também trouxe o valor da cota do salário família, que a partir de 1º de janeiro de 2023 passa a ser de R$ 59,82 para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1.754,18. No dia 13 passado, a Receita Federal do Brasil publicou a solução de consulta número 4, trazendo esclarecimentos sobre a tributação dos serviços de lavagem de veículos prestados por MEI. Segundo a solução de consulta, quando prestado por microempreendedor individual, o contratante do serviço de lavagem de veículo não está obrigado ao recolhimento do encargo patronal previdenciário de 20%, por não se caracterizar um serviço de manutenção veicular. Aproveito para lembrá-los que os contratantes de MEI que prestarem serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos estão sujeitos ao recolhimento da contribuição previdenciária patronal de 20%. E para encerrar o painel tributário dessa semana, gostaria de informar que a partir do dia 16 desse mês, os serviços de emissão de GPS para pagamento de débito confessado em GFIP e regularização de pendências no cadastro previdenciário não serão mais prestados por meio do chat da Receita Federal do Brasil. Com essas informações, concluímos o painel tributário da CCA Bernardon de hoje. Desejo a todos uma ótima semana.